Vou até voltar um pouquinho. Até o ano 2000, as instituições eram sem fins lucrativos, você tem uma demanda muito maior que oferta e tal. E a gente entra em 2003, de 2003 a 2009, mais ou menos, você tem um crescimento que ele é, antes até de FIES, ele é um crescimento porque você tem uma demanda maior que oferta. Quando você começa a equilibrar, aí você vem o FIES, que você ampliou a possibilidade de pessoas que não imaginavam ir para a universidade pensarem em ir para a universidade. Então, você ampliou de novo a demanda, né, agora com o FIES. Dando financiamento de 100%. Né? É um financiamento 100% para você pagar depois que você se formou, com juros subsidiado, enfim. Até aí está tudo perfeito, era ótimo. Só que o que aconteceu, é o que você falou, começou um abuso muito grande, várias pessoas, a intenção do FIES foi incrível, só que 98% da população poderia pegar FIES. Eu poderia ter pego FIES se fosse na minha época, porque eu ia provar que a minha remuneração enquanto estudante era menor, não contava a remuneração dos meus pais. Então, era um absurdo. Quer dizer, muita gente que não precisava de FIES, pegou FIES. Então, você tem essa outra onda. Aí, Furla, quando você pensa em relação ao ensino à distância, infelizmente no Brasil aconteceu uma deturpação, né? Porque eu falo que em vários lugares, né, você, inclusive, quando você vai pensar em inglês, é distance learning, é o aprendizado à distância. E no Brasil é como se fosse um distance teaching, é o ensino à distância. A diferença entre você ensinar e o outro aprender é muito grande. Então, quando você pensa em ensino à distância, aqui, cara, o que aconteceu foi, você pegava as aulas gravadas, sem nenhuma interação, totalmente assíncrono, e você entregava, entregava para os alunos. Era um YouTube que você juntava ali um monte de coisa e no final você credenciava e os alunos faziam algum teste. Então, eu considero muito ruim o que aconteceu, a expansão desse ensino à distância que aconteceu no Brasil. Quando você pensa em ensino à distância, até eu ia mudar a pergunta, sabe? A pergunta para mim não é se tem ou não ensino à distância. A pergunta é como a tecnologia pode acelerar, melhorar o aprendizado. Então pensa num eixo presencial e à distância, síncrono e assíncrono, com interação ou sem interação. Quando você faz esse blended, aí você começa a desenhar um modelo muito interessante de aprendizagem e não de ensino. Então, eu te dou exemplo. O presencial síncrono é a aula que está lá. O professor não deve ficar repetindo um conteúdo na lousa e todo mundo copiando ou passando um PowerPoint. Tem que ser o lugar da discussão, da provocação, né, da reflexão, da inspiração e tal. Então, a própria sala presencial tem que mudar. A hora que você pensa, a distância síncrono é para você ter a oportunidade de você, por exemplo, dar uma aula para os nossos 400 mil alunos e eles vão poder te assistir. Pessoas que não tinham acesso a grandes pessoas têm acesso a grandes pessoas, mas aí é uma aula que você assiste síncrono, está acontecendo naquele momento, como se fosse um programa ao vivo. Ótimo. Aí você tem o assíncrono à distância. O assíncrono à distância são as aulas gravadas. O que é isso? É a biblioteca. Você vai buscar algumas informações e deve aprender antes, para depois aqueles momentos síncronos serem muito mais Antigamente ricos. eu ia na biblioteca, hoje eu vou ter um sistema, eu pesquiso um tema e vejo uma aula daquele tema específico. Eu vejo um vídeo, eu vejo um filme, eu vejo uma aula, mas aquilo lá não é a aula. Aquilo lá simplesmente vai enriquecer o momento que eu vou estar presente e aí eu vou poder enriquecer a discussão. Então, e aí, mesmo assim, você tem... Se eu perguntar para você, só para finalizar, o que é melhor? Eu fazer uma vídeo, eu e você, eu vou estar olhando no seu olho, eu vou estar na minha casa, você na sua casa, a gente vai estar conversando um com o outro, ou eu assistir uma palestra sua lá na HSM, 4 mil pessoas, eu estou lá, estou te vendo no telão. Aquilo lá é presencial. E aqui é com interação. O que eu quero falar, não tem melhor e pior. É um complemento. E esta beleza, isto é que é ser híbrido. Híbrido é esse complemento de diversas metodologias e ferramentas que enriquece o aprendizado, a aprendizagem. Só para concluir esse bloco,